Olá pessoal, vamos continuar nessa aula o estudo do nosso fato gerador da obrigação tributária principal e acessória. Vimos na aula passada que o fato gerador da obrigação principal, que é de pagar, tem que estar previsto na lei, é condição necessária e suficiente. E vimos que o fato gerador da obrigação acessória pode estar previsto na legislação como um todo. E agora vamos continuar os artigos relativos a fato gerador, mas chamando a atenção para um detalhe. Existem dispositivos do Código Tributário Nacional que não são de aplicação obrigatória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles são de aplicação obrigatória se o legislador não quiser dispor de modo diferente. O CTN, o legislador, abriu uma brecha. Ele estabeleceu uma norma a ser obedecida desde que o legislador, naqueles artigos, não queira dispor de modo diferente. Isto traz ao CTN uma expressão perigosíssima em termos de concurso público, que é a expressão salvo disposição de lei em contrário do CTN. O CTN estabelece, então, que salvo disposição de lei em contrário, e estabelece uma regra. Ou seja, é uma regra a ser obedecida se o legislador não quiser dispor de modo diferente. Essa é uma expressão que induz muito ao erro. Na medida em que nós fomos estudando aqui os dispositivos, vocês vão ver que realmente há essa indução ao erro. É muito fácil o examinador tentar induzir vocês ao erro em função dessa expressão. E só no nosso título que estamos agora, que é a obrigação tributária, o nosso módulo obrigação tributária, que é o título 2º do livro 2º do CTN, e essa expressão salvo disposição de lei em contrário aparece nos artigos 116, no artigo 117, no artigo 120, no 123, no 125, no 136. Então, é uma expressão muito perigosa. Vamos dar uma olhadinha nesses artigos que eu acabei de citar? Vamos lá. A expressão salvo disposição de lei em contrário, só no título que nós estamos, que é a obrigação tributária, aparece nos artigos 116, 117, 120, 123, 125 e 136 do CTN. Então, temos que tomar muito cuidado com estas expressões. Muito bem, voltando para mim. Então, vamos começar com o primeiro deles, que traz essa expressão perigosa e que regula quando considera-se ocorrido definitivamente o fato gerador. Vamos conhecer artigo 116 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, salvo disposição de lei em contrário. Inciso 1º, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produzem efeitos que normalmente lhes são próprios. Voltando a imagem para mim, que situação de fato é essa? É o normal, é o cotidiano. As circunstâncias materiais são as provas. No que diz respeito ao ISS, a prestação do serviço, no que diz respeito ao ICMS, a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço de transporte ou comunicação, no que diz respeito ao IPI, o desembaraço aduaneiro na importação, a saída do produto da indústria no mercado nacional, no que diz respeito ao imposto de renda, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento, enfim, as situações práticas, né, as provas necessárias. Então, tratando de situação de fato, desde que ocorram essas provas necessárias, as situações previstas na lei. Mas vem o inciso 2º. Vamos dar uma olhadinha nele? Artigo 116, inciso 2º. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Que diabo será isso? Que diabo será isso? Voltando a imagem para mim, então, vamos dar uma olhadinha com o esquema desse artigo 116, para que a gente possa entender, inclusive, o que são essas situações jurídicas citadas no inciso 2º. Vamos lá.
Então, de acordo com o nosso artigo 116, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos, salvo disposição de lei em contrário. Salvo disposição de lei em contrário. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que lhes são próprios. Então, minha gente, é a situação de fato, não é? Ou seja, é a ocorrência das provas necessárias, como eu disse, no caso do ISS, a prestação de serviço, no caso do ICMS, a circulação de mercadoria, no caso do imposto de renda, aquisição de renda e por aí afora. Não tem mistério. O problema é em si o segundo. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Que situações jurídicas seriam estas às quais se refere o artigo 116, inciso 2º do nosso Código Tributário Nacional? Voltando a imagem para mim. Então, minha gente, o legislador, para explicar quais as situações jurídicas citadas no 116, inciso 2º, criou o artigo 117 do CTN, que também tem a perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário, e que trata destas situações jurídicas às quais se refere o 116, inciso 2º, que, na verdade, são as condições suspensiva e resolutória ou resolutiva, são sinônimos que nós vamos ver a partir de agora no nosso artigo 117. Vamos lá. Para os efeitos do inciso 2º do artigo anterior, ou seja, situação jurídica citada no artigo 116, inciso 2º, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Vamos estudar o que é uma condição suspensiva, vocês vão entender perfeitamente. E sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Voltando a imagem para mim, ora, nós precisamos saber o que é uma condição suspensiva, o que é uma condição resolutória, na prática, no direito privado e depois jogando para o direito tributário. Mas antes vamos dar uma visão geral desse nosso artigo importante, artigo 117. Vamos lá. Então, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, salvo disposição de lei em contrário, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento e sendo resolutória a condição desde a prática do ato ou da celebração do negócio. Então, isso é o que nos determina o artigo 117 do Código Tributário Nacional. Mas agora nós precisamos saber o que é uma condição suspensiva e o que é uma condição resolutória. Então, vamos lá. O que é uma condição, um negócio jurídico sujeito a uma condição, em primeiro lugar? Negócio jurídico condicional é aquele negócio jurídico sujeito a uma condição futura e incerta. É uma condição futura e que você não sabe se vai ocorrer. Vamos dar os exemplos. Condição suspensiva. Vamos imaginar o seguinte. O Eu Vou Passar faz um contrato com os alunos, todos que participam do site, oferecendo, por hipótese, estou criando uma hipótese, uma viagem ao redor do mundo para o aluno que passar entre os 5 primeiros colocados em qualquer concurso e que tenha estudado no Eu Vou Passar. Estou criando uma hipótese, gente. É uma brincadeira, um exemplo, né? Não vai ter gente exigindo.
Então, esse contrato está sujeito a uma condição futura incerta, que é o fato de algum aluno passar entre os 5 primeiros colocados. Pode ser que muitos passem, mas não entre os 5 primeiros colocados. Então, esse negócio está sujeito a uma condição futura e incerta. Se nenhum passar entre os 5 primeiros colocados, não surgiu, não ocorreu o implemento da condição e, portanto, não surgiu a obrigação de pagar. Vamos dar uma olhadinha graficamente o que seria essa condição suspensiva. Vamos lá. Na condição suspensiva, portanto, quando o curso fez o ato, a celebração do negócio, a obrigação dele só vai surgir se ocorrer o implemento da condição, que é o fato de algum aluno passar entre os 5 primeiros colocados. Aí sim vai surgir a obrigação de pagar a viagem pelo mundo, com despesa paga, alimentação paga, direito a levar professor de tributário junto e por aí afora. Então, esse é um negócio jurídico sujeito a uma condição suspensiva. Vamos dar um exemplo agora tributário dessa condição. Voltando para mim, imaginem uma indústria que manda um produto para um parque de exposições para ficar lá exposto e ser vendido, se for o caso. Esta saída do produto da indústria, o fato gerador do IPI ocorre sob condição suspensiva de uma futura e incerta venda lá na exposição. Se porventura for vendido lá na exposição, ao implemento da condição e surge a obrigação de pagar o IPI. Caso contrário, o produto volta para a indústria e não tem que ser pago porque o fato gerador estava sob condição suspensiva não implementada. Então vejam que na condição suspensiva a obrigação surge com a ocorrência, com o implemento da condição. Voltando para a nossa imagem, para reforçar bem, então, na celebração do ato, na saída do produto para a indústria, né, da prática do ato, perdão, da saída da indústria para o parque de exposições, não há ainda obrigação de pagar o IPI. Só haverá com o implemento da condição que é a venda lá no parque de exposições. Voltando para mim, caso contrário, não surgiu a obrigação. Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa. No caso, o fato gerador, tanto do IPI quanto do ICMS, nessa hipótese, está sob condição suspensiva de um implemento que é a venda lá na exposição. Só que no caso da legislação do ICMS, o ICMS exige, o legislador exige o ICMS na saída da indústria, mesmo estando sob condição suspensiva, ou seja, na prática do ato, ao invés de esperar o implemento da condição. Pode fazer isso? Pode, porque existe no artigo 117 a terrível e perigosa expressão salvo disposição de lei em contrário. Então, no caso do ICMS, o legislador diz assim, não, saiu para a indústria e incide imposto normalmente, embora esteja sob condição suspensiva de uma futura incerta venda lá. Se for vendido, o imposto já estava pago. Se não for vendido, volta, tira uma nota fiscal de entrada no mesmo valor, com destaque de imposto, para gerar o crédito, para anular o débito da saída. Então, vejam que é um dispositivo, o artigo 117, que o legislador permite, o legislador do CTN permite que o legislador, no exemplo que eu dei do ICMS, disponha de modo contrário. Então, salvo disposição de lei em contrário, tratando-se de condição suspensiva, a obrigação surge com o implemento da condição, mas o legislador pode exigir antes, como faz no caso do ICMS na remessa do produto da indústria para o parque de exposições. Então, essa é a condição suspensiva. Já a condição resolutória ou resolutiva é diferente, porque, na verdade, a obrigação vai surgir desde a celebração do ato, mas esse detalhe nós vamos estudar no nosso próximo encontro, no qual continuaremos o estudo do artigo 117 do CTN. Até lá!